Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, eu tenho que começar o programa me desculpando pela não realização do programa semana passada, né? Tive que me internar para fazer uns exames e não consegui colocar o programa no ar. Bom, mas tranquilo, os exames deram ótimos. No hospital, entendi na prática o grito contra a tabela 6x1. Ou seja, quando se trabalha 6 dias e descansa 1, né, que é o normal da nossa classe. A maioria do pessoal da enfermagem do hospital onde eu fiquei e que me atendeu faz 12 por 36 em 2 hospitais. Um trabalho brutalmente desumano e, para completar, os patrões não pagam o piso salarial da enfermagem. Veja só, hein? Saí com vontade de gritar mais alto. Fim da tabela 6x1, sem redução de salários. É vida além do trabalho, né? A pessoa tem vida além do trabalho. A classe trabalhadora tem família e tem direitos inscritos na Constituição, como o direito ao lazer, à cultura. Ela não pode viver para trabalhar, como é o caso desses trabalhadores, né, com os quais eu tive contato. Trabalhar para sobreviver não pode ser seu objetivo. Ele tem direito de trabalhar, portanto, toda pessoa tem direito ao trabalho, tem direito a ter um trabalho bem remunerado para atender seus direitos e de sua família, e com o seu trabalho viver com dignidade. Portanto, fim da escala 6x1. Este grito, fim da escala 6x1, ecoou em todo o Brasil logo no princípio do mês de novembro, né? O que significa este grito? A classe já não suporta trabalhar 6 dias e descansar somente 1. O grito foi lançado nas redes por Rica Azevedo, um jovem trabalhador de Tocantins que vive no Rio de Janeiro e ralava há 10 anos em farmácias. Seu grito levou que se tornasse a revelação de candidato a vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. E gastando pouquíssimo, teve 30 mil votos. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, procurou recolher assinaturas para encaminhar uma proposta de emenda à Constituição, o que se fala PEC, né? Para modificar o artigo 7º da Constituição no seu inciso 3. Então, o inciso 3 o artigo 7º, o inciso 3 da nossa Constituição, diz que a jornada de trabalho é de 44 horas. São necessárias 171 assinaturas para se encaminhar uma PEC, ou seja, um projeto de emenda à Constituição. E até o dia 13 de novembro de 2024, a deputada havia conseguido 194 assinaturas. Todos os deputados do PT e PSOL assinaram. Agora vejam, o único deputado do PL, que tem 95 deputados na Câmara, o PL é o partido do Bolsonaro, o PL é o partido de Deus, Pátria e Família, só teve um deputado que assinou, que foi Fernando Rodolfo, que é um jornalista e radialista, deputado federal por Pernambuco. A classe trabalhadora que tem essa escala de 6x1 está empregada principalmente na área de serviço e comércio. Observe no seu dia a dia, circulando pela cidade, né, quem trabalha em farmácia, em supermercado, em magazines, trabalha na área da saúde, normalmente esses trabalhadores estão exaustos. E que dia tem para ficar com a família, resolver problemas pessoais de contas, poderem se divertir? Um dia, que pode ser no domingo ou qualquer outro dia, dependendo do acordo com os patrões. Essa fórmula de 6x1, como eu disse, é a expressão do artigo 7º da Constituição, que no seu inciso 13 diz que a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas. A inclusão da exigência de 44 horas na Constituição é fruto de uma derrota do movimento sindical na Constituinte. Eu me lembro bem que em 2 de setembro de 1983,
Jair Meneghelli, então presidente da coordenação sindical, eleita no primeiro congresso das classes trabalhadoras, CONCLAT, que foi o congresso para criar a CUT, e esse CONCLAT reuniu 912 entidades de todo o Brasil, 5.059 delegados na cidade de São Bernardo do Campo, entre 26 e 28 de agosto de 83. Em setembro, né, o congresso foi em agosto, e em setembro o Jair Meneghelli enviou a todas as entidades as resoluções do congresso. Nas resoluções do congresso, em seu plano de lutas, constava a proposta de redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem redução de salários, e a revogação da legislação que permitia a redução da jornada, que permitia a jornada ser de 48 horas, mas e com redução de salários, imagina só. A luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário é histórica e foi central no início da CUT. Apesar de toda a nossa luta, na Constituição de 1988 sofremos uma derrota e acabaram a jornada de 44 horas. Com o tempo, a CUT e as outras centrais não fizeram lutas expressivas para defender a jornada de 40 horas. No período de 40 anos, né, que vai de 83, quando foi fundada a CUT, até hoje, o desenvolvimento do capitalismo o capitalismo desenvolveu formas mais sofisticadas e complexas de explorar a classe trabalhadora. Principalmente com o avanço da tecnologia, hoje, parte da classe foi julgada no desemprego, parte no chamado trabalho intermitente, como pode ser os Uber, e parte com a jornada de 6-1. Hoje está comprovado que o trabalhador vive esgotado e trabalhadora, né, vive esgotada, tenso, distraído, o que leva a render menos com o esgotamento físico e mental que vive com essa jornada de 6-1. E como diz o jornal Brasil de Fato, o capitalismo é um sistema no qual milhões de pessoas morrem porque não têm trabalho, isso a gente está vendo hoje mais do que nunca no mundo inteiro, enquanto tantas outras pessoas morrem de tanto trabalhar. Essa é a grande característica do sistema capitalista no qual nós vivemos. Lançado o grito contra a escala 6-1, logo apareceram os gritos da classe dominante contra. O professor Ângelo Cavalcante, da Universidade Estadual de Itumbiara, fez um levantamento dos gritos da classe dominante diante da reivindicação de direitos por parte da classe trabalhadora. Ele fez um levantamento extenso. Vou dar alguns exemplos. Uma jornada de 8 horas irá desmantelar as empresas brasileiras. Isso em 1932, hein? Carteira de trabalho para essa gente? Onde já se viu isso? A economia vai parar. 1943. 30 dias de férias? Os empresários são contrários. Que absurdo! 1943. Educação pública para todos? Quem vai pagar isto? A conta será astronômica. 1988. Um sistema nacional de saúde é completamente inviável do ponto de vista administrativo. 1988. Contra a criação do SUS, né? Cota para preto? Isso é uma brincadeira de mau gosto. Em 2000. Então, é assim, né? A classe trabalhadora levanta um direito que, inclusive, está na Constituição e logo a classe dominante berra, né? Agora não foi diferente. Logo saíram dizendo que é impossível, as empresas vão quebrar e que o trabalhador deve ter liberdade de negociar a sua jornada. Imagina o trabalhador sentando com os patrões, o trabalhador sentando com os patrões, né, em cada empresa para negociar a jornada. O que o patrão vai fazer? Rua. Porque como tem dezenas de desempregados, você tem uma fila de desempregados, né, para ocupar aquele cargo, né? Mas há inúmeros exemplos ao contrário. Segundo a revista Veja, a economia da Islândia disparou após a adoção da jornada de trabalho de 4 dias. No Brasil, há testemunhos de empresários das vantagens de redução da jornada, né? Fabrício Oliveira, executivo da Vocan, que é uma empresa de tecnologia de São Paulo, adotou escala 4x3 sem redução de salários e aumentou a produtividade em 32%.
É uma declaração dele no UOL. A proposta nasceu de um diálogo entre o empresário e os funcionários. Além disso, na maioria dos países da Europa, a jornada é de 40 horas e nem por isso estão falindo em recessão, nem nada disso. Na França, a jornada é de 35 horas. Agora, a emenda à Constituição da deputada federal Erika Hilton passa a tramitar na Câmara e depois e temos de acompanhar, porque logo as bancadas de Deus, Pátria e Família, que odeia a classe trabalhadora, virá com tudo, inclusive com a sua principal arma, que é a mentira, as famosas fake news, que é a sua forma de governar e atacar a classe trabalhadora em seus direitos. Bom, vamos lá, né? Então, acompanhemos a tramitação dessa PEC, né? Para terminar, vamos ouvir o irônico samba do trabalhador do Martinho da Vila. Na realidade, ele canta a vida do empresário, né?